Expectativa de mercado para que subam os preços dos combustíveis no Brasil. Uma hora dizem, a Petrobras não pode ficar represando os preços dos combustíveis, isso é prejudicial para a economia. Outra hora, mas a Petrobras vai deixar aumentar o preço dos combustíveis. Por que que tem essa empresa estatal se fica aumentando o preço dos combustíveis? Jogam-se para os dois lados e ninguém sabe o que que é bom ou ruim. Então vamos falar sobre os preços dos combustíveis, reagindo aqui ao vídeo do Fernando Ures falando sobre o tema. Então, boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Seja bem-vindo ao Geomante e vem comigo. A gasolina e o diesel devem aumentar no Brasil, mesmo contra a vontade do governo, porque ele pode ser forçado a reajustar os preços, já que a defasagem nos preços dos combustíveis está disparando. E essa é uma métrica que eu acompanho seguido, porque ela é um termômetro do que pode acontecer na economia. Só que a situação já atingiu um nível crítico e está fazendo notícia. Como a gente pode ver aqui, defasagem da gasolina e diesel dispara e gera alerta para a inflação. Defasagem de preços aumenta a pressão para que Petrobras reajuste combustíveis e o governo pretende pressionar o Conselho da Petrobras para amenizar reajustes em combustíveis. E a Petrobras Vamos lá. Primeiro adendo aqui a se fazer. Gente, sempre que vocês lerem um artigo, uma reportagem, e a fala ela vier assim, segundo a Abicom, os preços dos combustíveis, vocês têm que lembrar o seguinte, a Abicom é uma associação de empresas, é uma guilda de empresas rivais, concorrentes da Petrobras, só que elas são importadoras. Então, elas lucram importando combustíveis. Para elas, não é interessante a produção de combustíveis interno, porque elas lucram importando combustíveis. Sempre que você lê uma notícia que tiver escrito Abicom, tenha isso em mente. Segundo, temos que lembrar, os preços da Petrobras não são tabelados, tá? Eles são feitos ali com base em equações bastante complexas e específicas. Essas equações elas levam muitas coisas em consideração, inclusive o PPI, preço de paridade de importação. Não é uma comparação do preço da Petrobras com o preço internacional, uma comparação com o PPI, que é o preço de importar esse combustível. É muito mais do que o preço que ele custa lá. Você não está comprando ele em Amsterdã. Você está comprando ele em Amsterdã, colocando ele num navio, pagando taxas alfandegárias, pagando frete, pagando taxas de importação e trazendo até aqui, pagando estocagem. Então, isso tudo sobe o preço e conta como PPI. já perdeu 9,3 bilhões de reais com defasagem de combustíveis em 11 meses. Pois vamos entender o que está acontecendo e começando pela pergunta, o que é defasagem e por que ela existe? E por que ela existe? Porque a Petro tem tabelado tanto o preço da gasolina quanto do diesel. Diesel não aumenta há mais de um ano e gasolina há mais de 6 meses. Isso é importante ver aqui que não existe preço tabelado, gente. O preço não é escolhido arbitrariamente, colocado numa tabela e é vendido assim. O preço é calculado, tá? E os preços dos combustíveis que são produzidos aqui dentro pela Petrobras e pelas refinarias privadas, ele não precisa ser igual ao preço externo, a menos que você vá vender ele, exportar ele, entendeu? E quando você define um preço externo, você está considerando o preço de mandar ele para fora. Você tem que pagar frete, você tem que pagar estocagem, você tem que pagar taxas. Então, obviamente, o preço interno ele é mais barato do que o preço de quem importa, que é o PPI, o preço de quem importa petróleo. Na Europa, o europeu não tem petróleo. O europeu só importa petróleo. A Itália criou a estatal Eni, a França criou a estatal Total, a Noruega criou a estatal Equinor. A Equinor não, porque a Noruega tem petróleo. Mas a França e a Itália não têm petróleo. Eles têm empresas para importar combustíveis. Entendeu? Então não tem como você comparar o preço de quem produz com o preço internacional, a menos que você esteja vendendo esse petróleo. Sempre vai ser mais barato comprar uma produção interna do que trazer de fora, a menos que tenha uma conjuntura muito própria para isso. E às vezes acontece, a Petrobras importa também. Às vezes ela importa cargas aí esporádicas e toda uma questão de comércio exterior. Mas não necessariamente os preços daqui vão acompanhar diretamente os preços de fora, mas eles levam em consideração sim os preços. Tá? Só que não é um reajuste direto e automático.
meses. E no mercado internacional, não apenas está subindo o barril de petróleo, mas também seus derivados, gasolina, diesel, e o nosso câmbio também decolou. E ambos os efeitos estão exacerbando essa defasagem. E a gente pode colocar aqui no gráfico para visualizarmos primeiro o barril de petróleo, que a disparada foi mais recente, até estava bem tranquilo, quase ali em $70 o barril de Brent, mas chegou no começo de 25, mais de $80, e nesse momento está aqui em $79. Mas o preço dos combustíveis, aqui ó, primeiro gasolina, nos últimos 3 meses, aqui apenas o preço em dólares, subindo mais de 6%, mas em reais, mais de 12,6%. Aí o efeito do câmbio. Da mesma forma, aqui o diesel nos últimos 3 meses. Isso aí, gente, é outra coisa que afeta. Se você adotar diretamente preços internacionais ou preço de paridade internacional, você dolariza a sua economia interna. Ou seja, quando o câmbio é prejudicado, o dólar dispara em relação à sua moeda nacional, então você acaba transferindo isso internamente e isso se torna inflação. O câmbio se reflete em inflação por causa de utilizar os preços internacionais. Se a Petrobras, por exemplo, e as outras refinarias aqui utilizassem medidas de preço totalmente nacionais, a influência do câmbio ia ser muito inferior. Isso aqui é uma prova de que a Petrobras leva sim em consideração os preços internacionais, tanto que quando o câmbio vai mudando, isso vai refletindo. Em dólares sobe mais de 12% e em reais sobe quase 19%, novamente pelo efeito da taxa de câmbio, que depreciou muito, ultrapassando R$ 6 por dólar e estacionando nesse patamar. E por isso que a defasagem aumentou agora e está já num nível preocupante. E por que o governo não quer reajustar os preços dos combustíveis? Então vamos lá, o que ele está chamando de defasagem, em algumas reportagens chega a chamar de prejuízo, né, de 9,3 bilhões, você tem que entender o seguinte: menos lucro é completamente diferente de prejuízo. Se você, digamos que você venda 10 canecas, R$ 10 cada uma, você teve um faturamento de R$ 100. Aí você supõe que se você vendesse 10 canecas a R$ 20 cada uma, seu faturamento seria R$ 200, certo? Não, porque você não pode supor que você venderia 10 canecas se o seu preço fosse R$ 20. Possivelmente, o seu preço a R$ 20 não seria tão competitivo e você provavelmente perderia fatia de mercado. Algum concorrente que não era competitivo com o seu preço a R$ 10 passa a ser competitivo com o seu preço a R$ 20. Na realidade, esses concorrentes são as empresas que integram a Abicom. Se a Petrobras vende num preço que ela fabrica aqui, que ela produz aqui, a Abicom é importadora, ela não consegue trazer de fora um combustível mais barato do que se produz aqui dentro. Porém, se a Petrobras sobe para preços como altos como os praticados lá fora por quem está importando o combustível, então essas empresas elas passam a conseguir competir com a Petrobras e elas ganham fatia de mercado. Então eu não posso simplesmente pegar um preço que eu suponho que teria, multiplicar pelo meu volume de vendas e dizer, olha, na verdade o meu lucro deveria ser esse. Não, porque você provavelmente não venderia tanto. Então, essa premissa ela é falsa. Então, eu não posso dizer que se eu tivesse vendido todos aqueles milhões de litros de metros cúbicos de diesel e de gasolina pelo valor do PPI, eu teria lucrado tanto, então se eu vendi por menos, essa diferença é prejuízo. Isso não tem absolutamente nada a ver com prejuízo e sequer eu chamaria de defasagem. Tá? Você está fazendo apenas você está fazendo um exercício imaginativo de supor que você teria aquele lucro todo, mas você sequer tem condições de afirmar que você teria a mesma fatia de mercado, o mesmo volume de vendas, se você praticasse aquele preço. Pelo óbvio, isso significa inflação na veia, aumento do custo de vida e vai derrubar ainda mais a popularidade do presidente Lula. Isso é fato. Aumentou os combustíveis, vai aumentar a inflação, né? Combustível, energia, ele é vital para o desenvolvimento de qualquer economia no planeta e por isso tem que estar sempre perseguindo energia em maior quantidade e em menores preços. E é por isso que existe uma empresa estatal para poder correr atrás disso.
que já foi muito prejudicada pelo recente episódio fiasco do monitoramento do Pix, e agora aumentar gasolina e diesel, que logo impactaria também no custo de transporte, poderia e certamente vai gerar algum descontentamento dos caminhoneiros, enfim, é inflação na veia, impacta transportes, impacta alimentos, é tudo. Isso é uma coisa importante de lembrar, né, gente? Quando a Petrobras adotava o PPI, preço de paridade de importação, ou seja, ela refletia para o seu mercado interno todas as variações do mercado externo. Subia lá, subia aqui. Caía lá, caía aqui. Isso criou instabilidade no mercado interno, tamanha que levou à greve dos caminhoneiros, se vocês lembram. Depois que a Petrobras parou de usar diretamente o PPI e passou a utilizar equações mais profissionais, que levam também ali dentro o PPI e de diversos outros fatores, diversos parâmetros, os preços eles passaram a ter estabilidade. Se você olhar, abre aí no Google, ou volta aqui o vídeo, vê um gráfico dos preços variando. Quando você tem um spike no gráfico, quando você tem uma subida abrupta do gráfico, se você está considerando aqui uma média ponderada, uma média móvel, né? Que a média móvel é muito interessante para esse tipo de situação. Esse tipo de pulo no gráfico, ele passa a refletir menos no resultado. A mesma coisa para baixo também, que se tiver um pulo, uma queda abrupta, ele vai refletir menos no resultado, porque você está considerando uma média móvel. Ou seja, você está considerando todo um período para poder chegar na sua precificação. Então, esse tipo de cálculo, ele faz com que esses subidas e descidas abruptas, repentinas no mercado, eles sejam suavizados para o seu preço final e apenas aquela tendência de fundo, ou seja, aquelas mudanças, subidas ou descidas, que ficarem realmente ao longo do tempo no gráfico, é que vão de fato ser repassadas para o seu consumidor. Então, por isso, a nova metodologia que a Petrobras usa é muito mais profissional. Não porque ela não usa o preço internacional. Ela usa, sim, junto com outros parâmetros, para fazer um cálculo de uma forma mais profissional e que traz estabilidade para os seus consumidores. Os consumidores da Petrobras precisam dessa estabilidade. Tudo que o governo não precisa agora. Mas, mais uma vez, é um problema mundial, porque os combustíveis sobem no mundo inteiro. E por que não reajustar os preços pode gerar desabastecimento? Porque, infelizmente, o Brasil não é autossuficiente na produção dos derivados. Sim, produzimos barris de petróleo suficiente, mas não temos capacidade de refino para ofertar para o mercado todo o diesel e gasolina suficiente. Apenas no mercado de diesel se estima que... Isso é importantíssimo. Realmente, o Brasil ele produz cerca de 90% da gasolina que ele consome e uns 70 a 80% do diesel que consome. Então, o Brasil precisa sim importar uma pequena parcela, ou seja, essa pequena parcela vai vir num preço maior do que o preço do que é produzido aqui, e no final, quando você fizer uma média ponderada, vai diluir isso, vai aumentar um pouco o preço final do que seria comparado com que se fosse tudo produzido aqui. Isso é verdade, e o Brasil precisa sim investir em mais refino, porque o Brasil produz mais petróleo do que usa, mas exporta muito. E uma coisa interessante aqui é que nunca houve monopólio do refino no Brasil. Existem refinarias no Brasil há décadas, privadas. Elas não são grandes, porque refino é um negócio de margem apertada e que ele só dá retorno no longo prazo. Então, realmente, muitos setores privados não querem mexer com isso, não acham tão interessante. As empresas privadas que vêm para o Brasil, eles querem só atuar no EIP, exploração e produção. Principalmente produção, às vezes nem exploração eles querem. Então, a Total ela vem aqui e ela não refina nada no Brasil. Ela exporta toda a produção dela para a Europa, para a França, porque a missão dela, ela é uma empresa, hoje ela é privada. Ela foi estatal, hoje ela é privada, mas ela continua tendo como missão abastecer a França. A BP está aqui, a BP já foi estatal, o Churchill Statizuelo, e hoje ela é privada, e ela vem aqui, ela produz e ela exporta para a Europa, porque a missão principal dela não é abastecer o Brasil, é abastecer a Inglaterra. A Shell,
Ela vem aqui, ela exporta para a Europa. A Shell não tem refinaria aqui. Ela tem produção aqui, mas ela manda tudo para a Europa. Essas empresas não têm interesse em fazer refinaria aqui, o que é triste. Elas poderiam sim ter. Deveria ter uma legislação no Brasil que obrigasse as empresas que produzem petróleo aqui a ter refino aqui. Deveria ter. Pode até exportar, mas você tem que refinar alguma quantidade aqui. Você não pode só vir aqui buscar e levar para fora. Mas essas empresas, elas estão ali realizando o interesse delas de acordo com o que a nossa legislação permite. Isso leva ao fato de que só a Petrobras investe em refino aqui, praticamente. Outras empresas poderiam investir em refino e não estão investindo. Então, quando a Petrobras, por exemplo, ela produz 90% da gasolina que a gente consome aqui e precisa importar 10%, esses 10% acaba vindo num preço superior. A Petrobras busca no mercado aí, eles fazem compras spot às vezes, né, ou tem um fornecimento contínuo. Então eles vão, buscam no mercado oportunidades, compram. Esse preço maior, ele é diluído no preço abaixo nosso aqui. Então a gente continua com um preço competitivo para o nosso mercado interno. Cerca de 25% nós precisamos importar. E não é apenas a Petrobras que importa, são também importadores privados. Mas se a Petrobras... Importadores privados da Abicom. A Petrobras importa combustíveis e a Abicom importa combustíveis. A Abicom só tem chances no mercado, essas empresas que integram a Abicom, se a Petrobras praticar preços altos. Porque, como eu disse, a Petrobras dilui o que a Petrobras importa, acaba de preço acima, acaba sendo diluído em tudo que ela produz aqui de preço abaixo. Então, esses importadores, eles não conseguem concorrer. E essas empresas, elas só surgiram de fato no mercado brasileiro lá a partir de 2016, 2017, quando a Petrobras começou a usar o PPI. Fora isso, elas nem existiriam, porque elas não produzem nada no Brasil, elas não produzem petróleo, elas não refinam petróleo, não fazem derivados, elas mal empregam gente aqui, elas são empresas só de comércio exterior, importam combustível para cá. Pronto, geram empregos lá fora, geram receitas lá fora, não geram nada aqui no Brasil e ficam aí fazendo esse lobby na mídia toda hora. Segundo a Abicom, os preços da Petrobras são ruins para a sociedade, blá, 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 blá. Eles querem que a Petrobras aumente os preços. Ou seja, o que é ruim para você, o que é ruim para mim, o que é ruim para a nossa sociedade. Mantém o preço tabelado abaixo do mercado internacional, o importador local está pagando um preço lá fora mais caro, só que ele não se torna competitivo aqui se a Petrobras está repassando e vendendo ela por um preço muito abaixo do mercado. Então, o incentivo para os importadores seguirem operando... Esse é o capitalismo café com leite, né? E eu só sou competitivo se o meu concorrente for obrigado a vender a preços superiores. Eu só sou competitivo se o governo botar a mão no meu concorrente para fazer ele ficar menos competitivo. Eu não consigo ser competitivo por mim mesmo. A minha empresa não consegue se tornar competitiva. Eu preciso que os meus concorrentes sejam enfraquecidos para que eu me torne competitivo. É o capitalismo café com leite agora. Vai diminuindo a ponto de até gerarem alguns prejuízos e vão decidir, quer saber, nesse nível de preço que a Petrobras está praticando, não vale a pena, vou parar de importar diesel, vai diminuir a quantidade ofertada. Para então de importar diesel, vai fazer outra coisa. Se esse negócio não, se você não é bom nesse negócio, vai fazer outra coisa. Deixa quem sabe fazer. No mercado, e isso pode até aumentar o preço do diesel no mercado doméstico. Bom, não vai, porque a Petrobras importa, a Petrobras produz, tá? E tem outras empresas que podem atuar aí também. Enquanto ficar adulando essas pequenas importadoras aí, a gente não está fazendo o que deveria fazer, que é buscar com que outras empresas atuem no refino. Ou a própria Petrobras invista mais no refino. Mas a Petrobras pode, então, entrar e ela importar mais diesel. Bom, aí é ela também que vai incorrer esse prejuízo. E se o prejuízo segue aumentando, bom, aí são os déficits... Não tem prejuízo. Não tem prejuízo. Não existe prejuízo. De onde você tirou que tem prejuízo? Acabei de falar. Se eu produzo 90% a R$10 e importo 10% a R$15, e você faz uma média ponderada disso aqui, você ainda vai vender, sei lá, a R$11. Não tem prejuízo, não tem como você ter prejuízo nisso. Porque você tem escala, a empresa com escala, com grande produção, com escala, e que ele consegue tomar ali em pequenos
atuações pontuais, ele consegue absorver menores lucros sem prejudicar todo esse fluxo de caixa dele. Não tem prejuízo nenhum. Na Petrobras, coisa que não se vê há bastante tempo, e isso vai impactar também as contas públicas, além de toda a credibilidade do governo e dessa constante interferência. Não entendi como afeta as contas públicas. A Petrobras, ela não é uma empresa, ela é uma empresa de economia mista, ela não está ligada ao orçamento da União. Desde 1953, quando a Petrobras foi criada, o governo nunca botou dinheiro nela. O governo só tirou dinheiro dela. E tira muito dinheiro. Na economia. Então é um problema sim que o governo tem diante de si, mas essa foi a política que ele escolheu desde que eles mudaram a política de preço da Petrobras. Era o PPI, que foi instalado logo depois da Lava Jato, ainda no governo Temer, e que trouxe uma governança sobre os preços, mas claro, acaba variando de acordo com o mercado internacional. E em 2023 o governo mudou uma nova forma de reajuste, mais arbitrária e que dá mais espaço assim de manobra para o governo interferir nos preços via. Nossa, aí seu conhecimento de economia aí está enfraquecendo, Ures. Olha só, não tem absolutamente nada de arbitrário. Antes você tinha uma fórmula super simples, que era simplesmente vou usar o mesmo preço do meu concorrente mais fraco, que é a pequena importadora que integra a Abicom. Meu concorrente mais fraco, ele só consegue praticar esse preço aqui. Ele é o menos competitivo, então eu vou adotar esse preço. Era isso que era a política do PPI. Agora a Petrobras, ela tem uma política que ela faz o cálculo, ela faz as contas para dizer quanto que ela vai cobrar. Isso leva em consideração muita coisa. Quanto que eu posso, qual é o meu custo de produção? Se eu vendesse tudo para fora, ia ser quanto? Se eu vender tudo aqui dentro, vai ser quanto? Se eu botar até que preço eu consigo vender aqui dentro, sem que os meus clientes comecem a sair e tentar comprar de outras fontes. Tudo isso é levado em consideração. Quanto está o frete? Quanto está a estocagem? Quanto estão os impostos? Tem vários parâmetros ali. Isso é uma forma profissional. E aí o pessoal fica, agora não tem mais transparência nos preços da Petrobras. Não tem que ter transparência. Me diz aqui, bota aqui nos comentários, uma única empresa que o diretor financeiro dela, ou o diretor comercial dela, colocou lá, publicou um PDF com todas as equações de precificação dos produtos deles. Isso é informação estratégica da empresa. Não tem que ser transparente, não. As concorrentes têm que se virar. Cada concorrente tem que se virar para tentar supor, imaginar, prever o que as suas principais concorrentes vão fazer e como que elas vão atuar no mercado. Isso é capitalismo. Se você quer que o seu concorrente principal mostre todas as suas fórmulas, seus segredos estratégicos, isso não é capitalismo nenhum. Capitalismo café com leite. Sua empresa só funciona assim? Empresinhas da Abicom só funcionam se a Petrobras usar o maior preço possível e expor claramente quais são os parâmetros da sua precificação. Não, isso é informação estratégica que a Petrobras não tem que dar e nenhuma empresa tem que dar. Nem as concorrentes da Petrobras têm que dar. Petrobras. Eu fiz um vídeo sobre isso na época, eu vou colocar o link aqui. Mas só para ter uma noção da magnitude da defasagem, eu separei aqui os gráficos históricos e vamos colocar aqui na tela. Então, este é um relatório produzido pela Abicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, e todo dia eles divulgam a situação da defasagem. Por que será que todo dia a Abicom divulga isso? Pode ver aqui gasolina e diesel, gasolina 12% e 24% diesel, mas nos polos Petrobras, defasagem 14% e 27% no diesel. Mas para a gente olhar o histórico, vejamos aqui lá em... Somente a Abicom tem interesse que você pague combustível mais caro, porque eles só conseguem, são empresas pequenas de importação que só conseguem competir com a Petrobras se a Petrobras praticar preços maiores. Ninguém está se importando com você, nem comigo. 2022 o diesel. Quanto mais negativo, significa que o preço doméstico está muito abaixo do internacional e a Petrobras precisaria reajustar. Quanto mais abaixo aqui dessa linha verde, indica melhor para você que está assistindo e pior para a Abicom. Em 2022, quando houve a disparada do petróleo, dos combustíveis, por conta do início da guerra na Ucrânia, mas foi um movimento muito momentâneo. Depois teve alguns momentos de defasagem, houve reajustes, volta defasagem, volta reajuste, o mercado vai variando. Naquela época,
houve um aumento dos preços, principalmente do gás, porque acreditava-se que as sanções contra a Rússia iam funcionar. Porém, o mercado se autorregulou. Olha só, quem diria. A Europa continua comprando gás e petróleo da Rússia, só que eles estão pagando mais caro, porque agora tem intermediários fazendo o comércio, o transporte, entendeu? Só está inflacionando a Europa. Então, por isso os preços se regularam, porque esse comércio não deixou de acontecer. E a gente precisaria voltar agora, vamos lá, 2023 tivemos uma defasagem forte em agosto no diesel, estou mostrando só o diesel aqui, e foi acima de R$ 1 de defasagem. E neste momento, agora então, aqui em 85 centavos, que é o maior patamar nos últimos 12 meses, e vejam que é um aumento constante dessa defasagem, que foi exacerbado pela depreciação da nossa taxa de câmbio. E com a gasolina, é a mesma coisa. Pessoal, vamos entender gráfico, tá? Pensem o gráfico. Ele botou o PPI aqui, né? O PPI não é o preço internacional, é o preço de importação de um combustível produzido lá fora e vendido com preço internacional, mais uma série de taxas que já falamos aqui várias vezes. Então ele fez disso um datum. Datum quer dizer o quê? Ele zerou aquilo. O preço do PPI, ele é um gráfico, ele varia. Quando eu transformei essa variável no datum, eu zerei ela. Então, agora eu vou botar um gráfico relativo a ela. Se eu botasse os dois gráficos um contra o outro, você ia conseguir entender, perceber. Porém, esse movimento de zerar para fazer um datum permite com que o outro gráfico relativo a esse fique muito mais visível. Ou seja, isso aqui é uma técnica estatística para você expor dados. Você não está contando nenhuma mentira, você só está expondo os dados de uma forma diferente para melhor visualização da forma que você quer que as pessoas vejam. Entendeu? Então aqui nós conseguimos ver a variação relativa ao PPI. Vamos olhar aqui da gasolina. Vou trazer logo aqui para 2024. Veja o momento agora, uma defasagem de 37 centavos abaixo do preço internacional, esses mais de 12% de defasagem. Então é algo que não é tão crítico quanto o diesel, mas se você vê se o preço do combustível praticado aqui ele seguisse o PPI, ele ia ser uma reta colada na linha verde ali, que é o datum, que é o PPI. Né? Então, se está variando, quer dizer o quê? Quer dizer que na medida que o PPI variou, a nossa variação aqui foi diferente. Isso só quer dizer que a gente não está seguindo as variações lá de fora, como, por exemplo, por causa de guerras, de episódios de geopolítica internacional severos, por causa de quando o governo dos Estados Unidos resolve soltar petróleo dos seus estoques, vou até botar aqui, ó, sobre as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Você sabia que eles têm reservas embaixo da terra de petróleo? Pois é, isso é muito inteligente. Quando a OPEP, a Arábia Saudita, resolve fechar a produção, quando a Ucrânia resolve fechar os gasodutos, né? Quando a China passa a comprar mais ou comprar menos, tudo isso influencia. Só que você não quer que essas influências atinjam o seu mercado interno. Você não quer isso no seu país. Você quer o seu país o mais estável possível. E é por isso que a gente tem produção interna de petróleo. Os outros países que não têm, eles ficam à mercê desse vai e vem, dessa instabilidade dos preços, ao sabor da geopolítica e dos eventos macroeconômicos. Não, nós produzimos petróleo aqui, nós produzimos combustíveis aqui, então nós podemos ter mais estabilidade. Não tem por que seguir a instabilidade externa. Então, quando os preços vão mudando, essas equações vão usando aqui médias móveis, de forma que as instabilidades muito abruptas, elas ficam atenuadas quando são repassadas. E só realmente as tendências de fundo, ou seja, os aumentos que são significativos e contínuos e as quedas significativas e contínuas é que vão sendo repassadas aos poucos ao longo do tempo. Isso traz estabilidade para o mercado brasileiro. Logo vai incomodar e vai obrigar o governo a reajustar os preços. E aí, o que o governo pode fazer agora, ou melhor, o que a Petrobras pode fazer? Porque o governo não
tem o controle completo da Petrobras, ele é o controlador, ele tem maioria no conselho, ele pode influenciar, mas dada toda a governança que foi instituída depois da Lava Jato, não é tão simples interferir nos preços. Mas o que... Isso é verdade, gente. O governo não manda diretamente na Petrobras, tá? O Estado brasileiro, a União, ela detém a maioria das ações ali com direito a voto, indica a maioria do conselho, porém ela não manda diretamente na empresa, entendeu? Porém, ela indica pessoas que ela acredita que vão dar as direções que o governo gostaria para a empresa, mas não manda. Tanto que de vez em quando o governo troca o conselho da Petrobras ou a presidência da Petrobras. ele pode fazer agora? Se ele segue postergando e o preço internacional segue elevado e o câmbio acima de 6, quanto mais o tempo passa e mais a defasagem perdura, maior é esse risco de desabastecimento. E quanto mais tempo... Eles dizem que tem risco de desabastecimento porque as empresas importadoras, aquelas que não produzem nada aqui no Brasil, deixariam de ter interesse em importar. Desabastecimento não vai acontecer porque a própria Petrobras importa combustíveis. tempo ele aguarda para reajustar os preços, o reajuste depois pode ser maior ainda. Então, por isso que é uma situação bastante complicada e o governo está tentando influenciar o conselho da Petrobras. Como eu expliquei para vocês que acontecem os reajustes agora, é justamente para os reajustes não serem repentinos e nem grandes demais, ou tanto para cima quanto para baixo. Então, horas parece que a Petrobras está ganhando a mais, horas parece que a Petrobras está ganhando a menos. E isso traz uma normalidade. Não vai ter um super aumento de repente. A forma que é calculada agora é justamente para evitar isso. Super aumento de repente tinha quando seguia o PPI. Para que não aumente tanto quanto deveria, mas ele não tem domínio completo da situação, não. E a verdade é que o que a gente está vendo é essa tentativa do governo como um todo, presidente Lula, de interferir e controlar as principais variáveis da economia. A começar pelos combustíveis. Em qualquer país minimamente livre e democrático em que há algo de livre mercado, os combustíveis de fato variam. Nos Estados Unidos, na Europa, é ruim quando sobe? Sem dúvida alguma, mas é uma conjuntura internacional. O ideal seria... Aqui varia, está variando. Quem disse que não varia? Combustível aqui varia. Que nós, aqui no Brasil, aumentássemos a nossa capacidade de refino, a nossa capacidade de produção, mas para isso são precisos incentivos. Isso é verdade. Aumentar a capacidade de refino tem que ter no Brasil, porque hoje a maioria das empresas de fora que estão aqui no Brasil, elas produzem aqui e exportam lá para fora, porque a nossa legislação atual, ela incentiva isso. É incentivo a exportação. Você não paga imposto por exportação, sabia? Você não paga imposto por exportação, você pode produzir as coisas aqui e mandar lá para fora, mandar para a França, mandar para Amsterdã, mandar para Londres, sem pagar imposto. Por que essas empresas vão criar refino aqui? Se eles são incentivados a só vender o petróleo lá para fora e obter o lucro. Não é verdade? Não dá para querer só jogar nas costas da Petrobras. Tem que chamar as empresas privadas para responsabilidade também. As empresas privadas têm que ser chamadas para a responsabilidade de abastecer o Brasil. Elas não podem só vir aqui lucrar e não assumir compromissos de verdade aqui no Brasil, né? E é o que nós não temos hoje, incentivos para atrair investimentos, para que se invista mais em capacidade de refino, mas como a Petrobras hoje também... Quer ver um incentivo? A partir de hoje, imposto de 10% para exportar petróleo, tá? Não pode exportar petróleo de graça mais. Imposto para exportar petróleo. Tem que ter imposto para exportar petróleo. Total, você quer mandar petróleo para a França? Equinor quer mandar petróleo para a Noruega? Shell quer mandar petróleo para a Holanda? Vocês têm que pagar imposto, taxa de exportação. E outra coisa, não pode atuar aqui no EIP, sei lá, com mais do que 10% de participação em nenhum campo, se não tiver também participação no refino. Tem que atuar em refinaria, ou constrói uma refinaria, ou entra de sócio numa refinaria já pronta, tem que investir no refino no Brasil. Tem que investir no Brasil. Não tem só que vir aqui exportar. Pronto, acabei de criar incentivo para o pessoal criar refino aqui. Ou vai sempre depender só da Petrobras e de algumas pequenas refinarias privadas. O pessoal só quer comprar a refinaria pronta da Petrobras. Não quer vir fazer. Porque eles não têm compromisso de abastecer o Brasil. E tudo bem, eles são empresas de outro país. Empresas de outros países que têm a missão de abastecer outros países. A Petrobras, quando vai lá na Bolívia,
ela vai lá para mandar gás para o Brasil. Ela não está lá pelo bem dos bolivianos. Ela paga, ela investe, etc., mas ela manda o gás todo para o Brasil. A Petrobras lá na Colômbia, ela quer mandar o gás para o Brasil. E está certo, porque ela é empresa do Brasil. Então, nós temos que ter aqui uma legislação que faça com que essas empresas não sejam só externas, elas sejam brasileiras também. Shell do Brasil, vamos investir mais no Brasil, ter compromisso em abastecer o mercado brasileiro. Pô, tem um mercado consumidor amplo aqui. Bora ganhar dinheiro com isso? Mina, refino, é muito difícil gerar um ambiente propício para atrair investimentos e aumentar essa produção. Então, no fim das contas, fica tudo ainda muito controlado, na mão do governo, só que ele não consegue fazer mágica. Se o preço lá fora dispara, ele é obrigado a reajustar. O que ele controla, ele está fazendo mal. Déficit fiscal disparou, o que aconteceu? Câmbio decolou. O resultado, nos combustíveis. A consequência seguinte, vai bater na inflação. Pô, se aumenta a inflação, o Banco Central também tem que subir os juros ou manter o juros no patamar mais elevado ainda. Se mantém o juros no patamar elevado, vai também provocar um déficit nominal ainda maior, porque o custo da dívida fica maior. Então, é um problema e cada... Não vou falar de déficit fiscal, não é o objetivo desse vídeo, não é tópico do canal aqui. Inclusive, tem canais bons que falam sobre isso, tipo o do Urich, né? Mas realmente, a inflação ela é linkada a tudo, tá, gente? E energia é diretamente ligada à inflação. Energia é ligada a desenvolvimento, energia é ligada a PIB, energia é ligada à inflação. Por isso que os países guerreiam por energia. Por isso que um país invade o outro por energia. Se o petróleo ou o gás não é a causa de uma guerra, como os Estados Unidos no Iraque, ele é a arma usada na guerra, como a Rússia na Ucrânia. A ação do governo está gerando um efeito não intencionado e agravando os problemas fiscais e econômicos e monetários, por conta de taxa de juros e inflação. Mas, infelizmente, é difícil ver o governo abrindo mão de intervir nos preços. O governo não tem que abrir mão de interferir, não. O Estado está aí para isso, para interferir. E de fato, controlar o fiscal, que poderia ser uma ótima medida. Um pouco de confiança, mais credibilidade, já poderia fazer o câmbio cair novamente e reduziria até a defasagem na Petrobras. Mas como ele não quer abrir mão de gastar mais, o resultado é isso que a gente está vendo. Então sim, a probabilidade de que tanto gasolina, mas mais ainda o diesel, aumentem no curto prazo, sim, é enorme. Compartilhe esse vídeo para quem quiser saber mais. É isso aí, Urich. Tá bom? Mais ou menos. Desse vídeo seu, gostei mais ou menos. Gostei mais de outros. Inclusive, já teve vídeo seu falando de petróleo que eu achei interessante. Tá? Mas tive que fazer esse react aqui porque é um tópico que está em alta essa semana. A tal da Abicon está soltando aí muitas reportagenzinhas de lobby. Eles ficam procurando os editores aí das revistas, né? Dos canais de mídia. Mas isso é só lobby, gente. Estão tentando convencer vocês de que aumentar o preço dos combustíveis é bom. É bom? Acho que não. Então aí, se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Telegram, manda no Instagram, manda em todo lugar, manda para o seu tio, aquele seu tio chatão que fica falando, não sei o que, a Petrobras quebrou, manda para ele, manda para o seu tio, manda para o pessoal lá do seu terreiro, para o pessoal da sua igreja. Se inscreve aqui no canal para você receber mais vídeos desse tipo e submergir. Pessoal, a partir de agora eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês adquirirem diversos livros sobre geopolítica, geologia, petróleo em geral, transição energética e história. Livros aí de geopolítica, transição energética, livros sobre o pré-sal, toda a série de livros do Daniel Yergin, como o petróleo, a busca e o novo mapa. Então vocês acessem aqui os links que eu vou deixar aqui na descrição, adquiram os livros da sua preferência e venham aí preparados para as próximas sessões de comentários para discutirmos nos próximos vídeos. E até a próxima.